Onte, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E como vocês já podem ver, nosso assunto de hoje é Ásia de Monções, né? Ásia de Monções, ela vai começar bem aqui no Paquistão, né? O último país do Oriente Médio que a gente estuda aqui é o Afeganistão, que não é bem no Oriente Médio, ele está mais para os estãos aqui do centro da Ásia do que propriamente para os países do Oriente Médio, né? Mas a gente acaba estudando junto com o Oriente Médio por conta das invasões dos Estados Unidos aí em 2001. De qualquer maneira, começa aqui no Paquistão e vai até a Indonésia. Essa região é do sudeste do continente asiático e tem esse nome aqui de monções, né, por conta do clima de monções. E aí tomem cuidado com esse mapa, né, que dá a ideia que a China e Taiwan, por exemplo, não tem clima de monções, tá? Mas na verdade essa parte aqui do sul da China, ou do sudeste da China, Taiwan toda, né, tá na área de clima de monções. É que como a gente fala desses países em outras aulas, né, o recorte que é feito aí na maioria dos materiais didáticos brasileiros, né, não coloca esses dois países como parte aí da Ásia de Monções. Tá? Bem, Ásia de Monções é um lugar de clima de monções. Tá? E clima de monção quer dizer uma única coisa: chuva. Chuva pra caramba. Muita chuva. No verão. Tá? Então, é uma região aqui, ó, que fica no hemisfério norte, principalmente, na zona equatorial e tropical do norte, onde no verão chove muito. Tá? Eu deixei aqui um link para uma cena do Forrest Gump, que é quando ele está na guerra do Vietnã. Vietnã é esse paísinho aqui da Ásia de Monções, que está na península da Indochina, né, bem aqui no meio do caminho. E tem uma cena chamada Rain, né, que fala: e um belo dia começou a chover, né? Chovia gotas grandes, chovia gotas minúsculas. Às vezes parecia que a chuva vinha de lado. E às vezes, né, depois de 4 meses chovendo direto, parece que a chuva vem de baixo para cima, né, porque alaga tudo. De qualquer maneira, a característica do clima de monções é de chuvas intensas no verão e de um período de seca aí no inverno. Isso acontece, né, por conta do comportamento das massas de ar. Né? No verão, tem muita evaporação aqui no Oceano Índico, tá? E os ventos eles vão soprar do oceano em direção ao continente, porque forma aqui no oceano uma zona de alta pressão que vai impulsionando esses ventos até o continente, causando essas grandes chuvas. No inverno é o contrário. Né? No período de inverno, é no continente que se forma uma zona de alta pressão e a umidade do oceano ela não consegue chegar. Então, por isso que chove pra caramba no verão e é bem, bem seco no inverno. Tá? E no resto do ano também chove relativamente pouco. Bem, além disso, vamos dar uma olhada na geologia aí. Antes de falar de geologia, lembre-se que o clima ele determina a vegetação. Então, se é uma região quente e úmida, né, a vegetação que aparece ali é de floresta tropical ou de floresta equatorial. Só olhando de novo a imagem de satélite, né, como é bem verdinho aqui, ó, a Ásia de Monções. É bem diferente lá do Oriente Médio, tá, que é bem seco. Tá? Então, uma região aqui, ó, com bastante presença de chuvas e, portanto, né, a vegetação ela se desenvolve, né, a ponto aí de se transformar em florestas. É uma região de extrativismo, de extração da madeira ou de produtos aí florestais,
É uma região também de agricultura de plantation em grandes propriedades, né, notadamente, por exemplo, café, produtos tropicais, banana, frutas tropicais, a borracha, né, a seringueira para a produção da borracha também cultivada ali. E um dos produtos que mais tem ganhado destaque aí nos últimos anos é a palma. Né? Aqui no Brasil a gente conhece como dendê. Então aqui vocês estão vendo uma plantação de palma, né? Tudo verdinho, mas são palmeiras, né, que produzem esses coquinhos. Tá? E esses coquinhos, né, eles vão ser moídos aí para a produção de óleo. Óleo de palma pode ser usado para fazer combustível, pode ser usado na indústria de cosmético e principalmente ele tem um grande uso aí na indústria alimentícia. Vários alimentos industrializados têm óleo de palma na sua composição, é só ler os ingredientes ali. Tá? E vocês podem encontrar também algumas referências, né, das florestas da Indonésia estarem dando lugar aí a plantações de palma, e isso prejudicando aí o habitat dos orangotangos, né, podendo levar os orangotangos à extinção. Bem, geologia. Geologia do Sudeste Asiático, ela é marcada mais precisamente por esse acidente geográfico aqui. É a Cordilheira do Himalaia. Né? O ponto aí na média, né, a cordilheira mais alta na média do planeta. Né? Em torno aí de 4, 5 mil metros de altura. Eu tracei aqui no Google, né, um perfil do relevo. Então você traça uma linha, né? Daí pede para exibir o perfil do relevo. Eu deixei aqui para vocês terem uma ideia da altitude. Então a Cordilheira do Himalaia é como se fosse uma grande muralha, né, que existe ali no Sudeste Asiático, que inclusive ela bloqueia a umidade da monção. Ó. Dá para perceber aqui um verde escuro, né, bem intenso, e nessa região que não está nem tão longe do oceano, depois vem um desertão aqui no oeste da China, que é o deserto de Gobi. De qualquer maneira, né, ela acaba sendo uma barreira para a umidade. Aqui uma outra imagem que permite que a gente visualize melhor isso, né? Perfil de frente. Então tem uma grande planície, tá? E depois, né, aparece aí a cadeia montanhosa do Himalaia, formando, né, essa barreira. Por fim, né, essa região também tem alguns apelidinhos. Ela é chamada de formigueiro humano. Né, tem uma grande concentração de pessoas vivendo, né, em parte porque o solo ali, principalmente na beira dos grandes rios, né, esses adensamentos aqui são margens de rios importantes, historicamente foram muito úteis aí para a produção de alimentos, né? Civilização indiana, civilização chinesa, né, os povos aqui da Indochina. Cada bolinha nesse mapa representa aqui uma concentração de 500 mil pessoas. Né? Então dá para ver, é uma região densamente ocupada. Eu até peguei uma foto aqui na internet que ela é bem didática. Né? Tem mais pessoas vivendo dentro do círculo hoje do que fora dele. Né? Então, assim, essa região aqui não é por acaso que ela é chamada de formigueiro humano. E aqui, uma outra curiosidade, Bangladesh, o país do lado aqui da Índia, né, é um país com uma grande densidade demográfica. Ele tem menos de 100 vezes a área da Rússia, que é o maior país do mundo, mas tem mais gente vivendo em Bangladesh do que na Rússia. Né? Então, olha o tamanho do país, olha a densidade, né? 1.002 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui, né, na Rússia, 8,3 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Eu peguei aqui algumas imagens de Bangladesh para vocês verem, né, como é tudo muvucado ali. E por fim, né, nesse lugar que tem gente pra caramba, a grande dificuldade é alimentar tantas pessoas. Né?
O principal produto agrícola cultivado aí é o arroz, tá? Originalmente se plantava arroz na margem dos rios, hoje se planta arroz em tudo quanto é lugar. Após milhares e milhares de anos de trabalho braçal, de trabalho humano, até as montanhas, aí, os morros, eles foram transformados em canteiros para a produção de arroz, num processo chamado de terraceamento. Tá? Dependendo do lugar, às vezes, cada degrau desse pertence a uma determinada família. De qualquer maneira, a produção de arroz aqui na Ásia, ela usa muita mão de obra, muito trabalho braçal, até porque seria muito difícil mecanizar essa região. Lembre-se que tem gente pra caramba, então a mão de obra ali é muito barata. E a produção é intensiva. É o único lugar do mundo que a gente consegue falar em produção intensiva, ou seja, que tem uma grande produtividade, usando trabalho braçal. É a agricultura que recebe o nome de jardinagem. É uma agricultura de alto desempenho, praticada aí há milhares de anos. Bem, gente, o que eu tinha para falar sobre o Sudeste Asiático era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.